Oi pessoal, aqui é a Gabi, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou montar o meu mês de setembro junto com vocês, mas antes disso eu quero mostrar como ficou meu mês de agosto. Eu deixei essa folha do lado aí vazia porque eu queria fazer uma coisa relacionada ao mês, só que acabou que eu não tive ideia do que fazer. Talvez eu cole algumas fotos do mês. Depois vem a minha visão mensal, onde eu coloquei os meus compromissos e alguns hábitos que eu queria manter. Em seguida, eu venho com o controle do meu tempo de tela. Eu estou gravando esse vídeo na última semana de agosto, então eu não tenho todos os gráficos. Mas assim que terminar a semana, eu vou preencher. E aqui do lado estão os aplicativos que eu mais utilizo quando estou no celular. Depois vem a minha primeira semana de agosto. Depois vem a segunda semana e a terceira, eu acho. Eu utilizei a cor vermelha, mas eu confesso que me incomodou um pouco. Eu não gostei de como ficou. E eu resolvi mudar a cor para caneta azul. E eu confesso que eu tô gostando bastante. Nessa primeira semana eu utilizei a visão semanal e eu até postei um vídeo montando essa semana. E ao lado tem a minha última semana de agosto, que ainda não está completa. E eu tinha feito essa borda para colocar alguma outra coisa sobre a semana anterior, só que eu não utilizei, então eu resolvi utilizar para fazer a visão semanal de uma outra semana, que é a última semana de agosto. Nessa parte borrou um pouco porque eu coloquei a mão em cima e minha mão estava cheia de água. E ainda bem que eu tinha gravado o vídeo antes de borrar e tirar duas fotos, porque senão ia ficar bem estranho. Eu comprei minha primeira impressora. Eu ainda não tenho espaço para ela, quer dizer, eu até tenho, só que como ela precisa de tomada para funcionar e nesse lugar específico não tem uma tomada e eu ainda não comprei uma extensão, quando eu quero imprimir alguma coisa, eu trago ela para cima da minha cama. Faz tempo que eu tava querendo uma impressora, porque eu imprimo bastante coisa e eu não gosto muito de ficar enviando arquivos pessoais para imprimir para o computador de outras pessoas. Mesmo que provavelmente eles apaguem, eu não gosto muito. Essa impressora é a Epson L3250 e ela, além de imprimir, ela escaneia e digitaliza e faz cópia. Eu peguei ela na promoção porque eu me recusava a pagar mais que R$ 1.000 em uma impressora. Não que impressora não seja algo que a gente precisa investir, mas no meu caso eu não me sentiria tão confortável em investir tanto para fazer meus hobbies. Bom, como eu sou professora, eu provavelmente utilizaria também para imprimir coisas para os meus alunos. Mas como a princípio eu iria utilizar mais para o meu hobby, eu não sei se eu me sentiria tão confortável assim. Bom, o que eu tô fazendo agora é eu resolvi escanear esse papel de presente e a folha anterior é de uma revista. Sabe aqueles papéis que você considera especial e que não usa? Então, esses papéis eram papéis especiais, então eu resolvi tirar uma cópia para poder usar quantas vezes eu quisesse.
Para ser sincera, o papel de presente, ele tem um estilo mais colorido, e enquanto a revista ela tem um estilo mais vintage. E eu vou falar sobre isso mais tarde, só que esses dois papéis, aparentemente, eles não combinam nadinha entre si, mas eu quis utilizar os dois para fazer a composição do meu mês de setembro. Eu quis ser um pouco criativa e utilizar coisas que aparentemente não combinam entre si. Isso resgata um pouquinho de como funcionavam as coisas na infância. Eu costumava utilizar coisas totalmente aleatórias para fazer composições e para mim faziam total sentido. Então eu quis resgatar um pouco disso. Então, em questões de tema, o mês de setembro vai ser um estilo mais vintage, colorido, com um pouco de rosa e verde. Rosa, verde e vintage. Já falei uma vez aqui que o vintage é o que dá certo pra mim. As composições que eu faço no estilo vintage são as que eu considero mais bonitas. Então, eu quis juntar uma coisa que eu não tô tão acostumada assim, como o colorido e o vintage, que é algo que eu sei que pode ficar legal. Outra coisa que eu queria falar também no vídeo é sobre a qualidade dele. Eu sinto que esse vídeo ele vai sair com uma qualidade menor porque eu resolvi parar de burocratizar o meu processo de gravação para o canal. Porque eu sentia que quanto mais eu burocratizava esse processo de gravar vídeos para o canal, menos vontade eu tinha de gravar. E por esse motivo o vídeo dessa terça-feira atrasou um pouquinho. Na verdade, eu acho que não vai ter vídeo nessa terça. Provavelmente vai sair em algum outro dia da semana. Então, eu resolvi deixar de burocratizar esse processo. Porque, assim, eu não tenho materiais para gravar. Por exemplo, eu não tenho um tripé, não tenho uma iluminação. No caso, eu dependo da iluminação natural. E nem todos os lugares pegam iluminação natural. E nem todos os lugares que pega iluminação natural é bom para gravar. Por exemplo, o lugar mais iluminado da casa é a cozinha, mas ficar levando um monte de coisa para a cozinha e trazendo de volta para o quarto é bem complicado. Então eu resolvi gravar aqui mesmo no quarto, com um pouca iluminação mesmo e para deixar registrado, porque eu tenho a vantagem ainda do canal ser pequeno, então eu tô mais ainda no processo de aprender e desenvolver a minha forma de gravar, a minha forma de editar. E é engraçado que eu falei que eu tô falando nessa ideia de deixar o processo menos burocrático logo depois de eu ter um processo um pouco burocrático para gravar esse mesmo vídeo, mesmo que ele esteja saindo, mesmo que ele tenha saído um pouco mais simples e com menos qualidade, ele ainda foi um pouco burocrático para gravar. Porque antes de começar a gravar, eu estava testando alguns ângulos, tentando ver de qual forma ficava melhor e como de nenhuma forma ficava do jeito que eu queria, eu vim com essa de burocratizar menos o processo. E seguindo essa linha de utilizar coisas que não combinam entre si, eu resolvi trazer mais algumas coisas que não combinam. Eu recortei esse monte de letrinhas. Todas essas letras foi que eu peguei no Pinterest e imprimi, já que agora eu tenho uma impressora. Eu imprimi todas essas letrinhas e recortei. Então, elas não têm nada a ver com o papel de presente e não tem nada a ver com o tema vintage. E mesmo assim eu estou utilizando elas para fazer a composição. E aqui eu estou contando quantos quadradinhos tem
para saber quantos dias exatamente tem no mês de setembro. Eu quase confundi e achei que setembro teria 31 dias. E quase que eu fazia um outro quadradinho lá embaixo. Enfim, eu estou utilizando o rosa para fazer o contorno dos quadradinhos e o verde para fazer o nome dos dias. Eu acho que verde e rosa são cores que são meio opostas, mas que combinam bastante. E aqui eu estou decidindo a melhor forma de colocar o nome setembro. E eu acabo retirando um pouquinho a flor para colocar ela mais para cima, para que o nome setembro fique bem fácil de ser lido. E aqui eu tô testando se dá para colocar mais alguma coisa para deixar, para não ficar esse lado vazio, e eu acabo colocando mais recortes, mais coisas que não combinam muito bem. E eu ainda não sei onde utilizar aquele outro recorte, mas no fim eu acabo não utilizando. E foi assim que ficou o meu mês de setembro. E eu acabei acrescentando um outro recorte, uma outra flor lá em cima, porque eu achei que tinha ficado bem vazio. E eu confesso que ficou bastante simples e eu gostei bastante de como ficou, mesmo assim. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e até a próxima.